Ai, agora sim, estamos ao vivo para mais uma live aí. Seria um papo de casal, só que o Marco, ele não está se sentindo bem. Tá tendo uma virose e ele acho que pegou. A nossa filha ficou dodói semana passada com essa virose e ele pegou também. Resolveu abraçar a criança. Ela até avisou a ele que para não abraçar, mas ele mesmo assim quis. Acabou pegando a gripe. Tá se recuperando, mas como ainda não está se sentindo 100%, eu vou fazer a live hoje. Bem engraçadinha que eu sou, né? Vou fazer para continuar esse assunto aí da semana passada, que nós somos criaturas de hábitos. Então eu vou dar boa noite a todos que estão assistindo aí, vão assistir essa live aí ao vivo, aos que vão assistir depois, porque essa live vai ser salva lá no canal do Pescador. E quem não está ainda, não é inscrito no canal do Pescador, dá um pulinho lá no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e bora para a live, porque o assunto é um assunto muito pertinente. Essa ideia que eu tive de comentar isso já, acho que nós estamos, acho que na 7ª live, falando que nós somos criaturas de hábitos. E somos mesmo, né? Nós somos criaturas de hábitos. Toda a nossa vida é moldada dessa maneira, por hábitos. Bons hábitos e outros nem tão bons assim. E qual é o nosso grande projeto para as pessoas que eu falo que despertam, né? É tentar mudar isso e fazer com que a vida ande de uma forma melhor. E como que nós conseguimos isso? Mudando exatamente os nossos hábitos. Se vocês repararem, todos nós temos nós criamos um ritmo. Como que eu faço? Eu vou fazer uma comparação, uma analogia. Quando uma pessoa está aprendendo algum instrumento musical, ela tem que fazer primeiro uma repetição das notas musicais. Aí ela repete aquilo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois que ela repetiu, ela vai aprender uma música, uma melodia, e ela vai repetir essa música de forma assim, quase que incansável. Por que que isso é feito? Para que o cérebro, ele pegue essa ideia e ele ajuste para ser, para a pessoa, quando ela for pensar na música, o que eu vou tocar, ela já vai, porque entra o que nós chamamos no automático. Então ela ganhou um ritmo daquilo ali. Quem está dirigindo, quem aprendeu a dirigir carro, né, vai lembrar que quando a gente estava na autoescola, o professor pegava e ensinava. Você liga o carro, vai, passa a marcha. Nós ficamos com aquela sensação de que isso não vai dar certo, aí passava a marcha, ia, isso funcionava. Aí com o tempo você vai aprendendo, você vai repetindo, e aí com esse tempo, o que passa a acontecer? Você entra na manobra, entra nesse ajuste de forma direta. Você não precisa mais olhar. Por exemplo, quando eu peguei o carro, depois que tirei a carteira, eu me lembro de eu ainda olhar para a marcha para ver em que marcha eu estava. Com o passar do tempo, isso não foi mais necessário. Bom, e aí o que acontece com a gente?
né? A vida da gente é dessa maneira. Nós criamos hábito para tudo na nossa vida. E quando a gente tem a indignação, estamos inconformados porque algo não está legal na vida da gente, o que a gente tenta fazer? Tem que tentar mudar esse hábito. Isso que nos levou a essa condição, né? Não importa o que seja. Eu não malho, eu vou começar... Não é nem malhar, né? Eu falei que agora o termo é treinar. Eu não treino, eu agora vou começar a treinar. Eu não tenho uma alimentação tão saudável assim, eu vou começar a ter uma alimentação. Você faz uma troca do que você está acostumado a fazer por uma coisa melhor, né? Vou trocar aí o hábito e vou tornar esse hábito melhor, né? E o que acontece? Só que isso é simples? Isso é fácil? Claro que não. Porque você tem um protocolo, você tem algo que foi feito, você criou uma trilha neural daquilo que foi feito. Então você vai ter uma resistência do seu próprio corpo, da sua própria mente. Mas se eu estiver trocando por algo legal, Simone, eu não treinava e eu vou passar a treinar. Não importa. Para o seu corpo, o que você está fazendo é diferente do que você costuma fazer. E com isso, ele vai se opor para você tentar te parar. Todo começo de processo, a sensação que as pessoas têm é que elas estão empurrando uma roda quadrada, que não é uma roda, né? É um quadrado, porque ele não se movimenta de forma correta. Você tem que empurrar, você tem que fazer uma força enorme e muitos simplesmente desistem nesse movimento, nesse começo. E esse começo, ele é o mais importante, porque ele é que vai determinar se você vai sair vitorioso desse movimento que você está tentando fazer. Porque é aí que o seu organismo, que você vai trabalhar. A gente costuma falar em live que não é uma questão de você lutar com Golias, né? Davi matou Golias com uma pedrada. A questão é Davi em relação a Saul, porque Saul foi um rei que perseguiu, né? E é isso que o seu consciente, tudo que você armazenou nesse software, ele vai tentar fazer. Ele vai tentar tirar essa ideia que você tem de mudar esse padrão que você está tentando mudar na sua vida. Ele vai trabalhar para que você desista de fazer isso. O treino é um exemplo, né? Você nunca treinou, você vai treinar, você começa a sentir. A pessoa que nunca treinou vai lá, no dia seguinte está com dor no corpo. Por que o organismo faz isso? Ele está tentando te parar. Mas aí o que você tem que fazer? Vou continuar fazendo. Bom, o treino é um exemplo, mas tem N coisas na vida da gente que acontecem e que são hábitos. E são hábitos que nos levam a ter problemas, questões. Por exemplo, as pessoas às vezes têm hábito de simplesmente falar mal. A fofoca é um hábito. A gente às vezes nem viu a situação, nós nem fomos testemunha ocular do fato, mas nós falamos. Porque a gente ouviu alguém falando e as pessoas que contam, elas dão um parecer como se elas estivessem ali, como se elas tivessem sido ali participado daquilo ali. E muitas vezes nem foram. Aí a gente começa a passar para frente uma história que a gente nem viu, que a gente nem conheceu por simples hábito. O hábito de, não, peraí,
como que isso? Isso foi dessa maneira? Ninguém se questiona. Ninguém fala assim, pô, será que isso aí, o que houve, foi dessa forma que foi passada? Porque às vezes as pessoas viram uma cena, quantos de nós não viram uma cena, uma fotografia, achou que fosse uma coisa e na verdade era outra? E aí, com isso, a pessoa cria esse hábito. Eu vou falar da vida do outro. Eu vou comentar da vida do outro. E temos isso mesmo, né? Essa nossa curiosidade, esse hábito de sempre querer, o que está acontecendo? Eu quero ali, eu quero prestar atenção. E isso acaba sendo um hábito, e um hábito que não nos leva a nada. Um hábito bom é a gente pegar e eu vou estudar e eu vou me conhecer, eu vou me trabalhar. Todos os dias eu vou tentar melhorar algo na minha vida. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo, eu estava conversando com ela, e ela comentou que tinha acontecido uma questão na vida dela alguns anos atrás. E eu falei com ela contou o fato, né? Sem dar maiores detalhes, até porque para mim não ia fazer muita diferença, mas o que eu queria saber é o que estava acontecendo com ela. E ela comentou que era difícil, que ela lembrava daquilo lá na vida dela. Aquilo que tinha acontecido há mais de 10 anos atrás. E aí eu falei com ela, se ela olhar, tentar lembrar todos os dias, o que é de Deus? Isso aqui não é um assunto de religião, não tem nada a ver com isso. Eu vou citar Deus, a divindade, o universo, a vida, porque todos nós temos que ter isso, esse olhar voltado para nós. Eu perguntei para ela o que ela achava que se comparava a Deus, né? Sentimentos, o que ela podia colocar ali, se eu pudesse separar numa caixinha, numa coluna, o que ela escreveria, o que era de Deus. E ela foi e relatou. Amor, paz, gratidão, alegria, bem-aventurança, né? Você tá ali, tudo isso é ligado a Deus. Eu falei, realmente, isso aí é tudo de Deus. Então, eu falei para ela, e raiva, ressentimento, mágoa, dor, inveja, isso é de quem? Ela levou um susto, porque ela tinha que me dar uma resposta, e ela sabia que resposta que era. Aí ela pegou e falou assim, ué, Simone, isso uns gostam de chamar que é o inimigo, né? É do diabo mesmo. E aí ela falou, mas isso, você nunca sentiu raiva? Eu falei, sim, claro, eu sou humana, todos nós somos humanos. Você vai sentir raiva em algum momento da sua vida, você vai sentir mágoa, você vai sentir ódio de alguém. Pô, não tem como, você não tem um termo antigo que fala assim, você não tem sangue de barata. Aconteceu algo, você vai se chatear. Mas qual é a diferença? É o tempo que esse sentimento, que não é de Deus, fica dentro de você. Aí eu falei para ela, você acabou de comentar algo que aconteceu na sua vida há 10 anos atrás. Só que não foi há 10 anos atrás. Quando ela comentou, ela estava irritada com a situação. Eu falei, acabou de acontecer. Aí ela falou assim, nossa, mas
não é desse jeito. Eu falei, se você entender que essas coisas acontecem e nós não temos controle e nunca vamos ter controle em cima de atitude dos outros. Nós não temos esse controle. Por exemplo, eu estou fazendo uma live sozinha, eu não tenho como saber o que as pessoas que estão aí do outro lado assistindo estão pensando ao meu respeito. Se o que eu estou falando tá ok, se o que eu estou falando não tem nada a ver para elas, se elas estão gostando, se não estão gostando, eu não tenho como medir isso. O que eu tenho que saber é o que eu desejo fazer, que é isso aí. O que eu estou fazendo é falar a respeito disso. Eu sou área comercial, eu falei para ela há mais de 35 anos. E eu sou área comercial porque eu amo gente. Eu nunca trabalhei com escritório fechado porque nunca foi algo que eu me identificasse. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. As pessoas, todos nós temos histórias riquíssimas da vida da gente. E em algum momento da sua vida, alguém vai te trair, alguém vai te magoar, alguém vai te deixar com raiva. Aí o que as pessoas fazem? Elas pegam isso, guardam e enterram dentro delas. Eu falei, é para isso que é feito? Eu vejo as pessoas fazendo orações, pedindo, pessoas do bem, que a pessoa que convive fala, nossa, essa pessoa é do bem. Só que quando você vai ver, a pessoa está repleta de gente morta dentro dela. Ela pega, ela mata e ela enterra dentro dela. E era o correto ficar? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso, a pessoa chateou, teve, libera. Você tem como mudar a atitude, o que houve, o que a outra pessoa fez? Não, porque você não tem isso, você não tem como interferir na decisão do outro. Mas você tem como interferir na sua decisão de como aquilo vai te atingir. Eu falei, libere perdão para isso o mais rápido que você puder. O mais rápido que você puder. Porque tudo que é enterrado dentro de nós, ele apodrece. E aí você vai ter um ambiente que é totalmente propício a doenças. As pessoas às vezes desenvolvem doença porque o próprio organismo ele não suporta aquilo. Ele tem que lidar com tanta coisa e nós somos magníficos. Nesse momento que eu estou falando aqui, imagine quantas funções não estão acontecendo dentro do meu corpo. Eu estar aqui vendo, falando, ouvindo, gesticulando, e fora o que eu não vejo, meu coração batendo, o meu sangue correndo. Isso aqui é magnífico, nós somos magníficos. Então eu falei para ela, você está fazendo uma escolha. O nosso livre-arbítrio é para isso. Ao invés de você liberar o perdão, não é uma questão de... o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Porque você se maltratar por algo que outra pessoa fez é muito cruel. É mais cruel do que o que a pessoa fez a você. Porque o que a gente nós fazemos isso. Nós guardamos mágoa, raiva, ressentimento, dor do outro. Só que tudo isso guardado não faz mal para outra pessoa, faz mal para a gente. E aí, com o passar do tempo, nós sofremos as consequências disso que nós estamos fazendo. E não é culpa,
é só responsabilidade. Nós não somos crianças. Eu tenho o hábito porque era desse jeito, a pessoa não fez, cria um novo hábito. Eu vou ter o hábito de perdoar. Eu controlo? Não, eu não controlo a vida do outro, eu controlo a minha. Eu posso escolher. O poder é meu, o cetro é meu. E isso faz toda a diferença e sempre vai fazer toda a diferença na vida da gente. As decisões que nós tomamos. Não é a respeito do outro e nunca vai ser a respeito do outro. É sempre a respeito da gente. O que nós vamos fazer com o que as outras pessoas fizeram com a gente. Eu tenho consciência de que muitos já ouviram isso por várias pessoas na internet. E eu falo que a internet é fantástica para isso. Porque ela hoje, ela te dá essa possibilidade. Você tem inúmeras pessoas falando coisas maravilhosas. Tem gente falando de tudo, né? A internet tem de tudo, mas tem muita gente falando coisas boas. Então, as pessoas podem ver, podem trocar ideias, podem, pô, isso aqui serve para mim, isso aqui nem tanto, e ir trocando para que melhore a própria vida. Eu tive questões na minha própria vida mais nova e eu não tinha internet. Eu sou da época do orelhão com ficha. Se você não tinha um telefone em casa, você estava na rua, você não tinha um celular para você pegar e ligar para alguém. Você tinha que catar um orelhão para ir e poder entrar em contato com alguém. Então, era muito mais complicado. E eu tive questões que eu tive que resolver sem esse mecanismo, esse instrumento que hoje a internet ela dá esse acesso, essa possibilidade. Mas tem uma coisa que, antes de mais nada, é a decisão da gente. O que nós vamos fazer com a nossa vida? Ou simplesmente nós somos automatizados e o mundo está cada vez mais assim, é um dia depois do outro, um dia depois do outro. Aí eu pergunto para a pessoa, deu tempo? Você fez algo por você? A pessoa, não, hoje foi um dia corrido. Falou, você tem que parar, porque se você não para, em algum momento o seu corpo vai pedir para você parar. E ele é coercitivo quando ele vai pedir. Ele te avisa, 1, 2, 3, você não viu, ele vai lá e força para que a pessoa se olhe. Quantas pessoas não mudaram a vida depois que algo aconteceu? Muitas vezes vindo através de uma doença. Aí a pessoa passou a ter um outro olhar para a vida. Isso é chamado. É o corpo pedindo socorro. Me ajuda aqui, entendeu? Sem mim você não vai para lugar nenhum. E não seria lógico você olhar para você primeiro? Porque sem você, você não caminha, você não vai para a vida, você não faz nada. Simplesmente você está ali repetindo história, vai lá, trabalha, faz, volta, faz, cuida. E cadê você nessa história? Onde que fica? Exatamente. O que fazemos com que o mundo faz conosco. Exatamente a respeito disso. Entendeu? Falou, e onde você fica? Você tem ali um momento seu? Nem que seja assim por 15 minutinhos, 20 minutinhos. Eu respiro, eu agradeço. Muita gente não. Já acorda com o celular do lado, já sai correndo. Meu Deus, estou atrasado. E com isso, o tempo vai passando. Quando a gente fala que o tempo é rei, não é à toa. Ele é tão suave, ele é tão sutil, que ele simplesmente flui. Ele está ali cumprindo o papel dele. E nós é que, naquela correria, o que eu vou fazer? Isso, tem isso.
e você não para olhar. Quando você assusta, o tempo passou. Você quer um exemplo disso? Foi ontem que nós comemoramos o Natal. A gente ainda sente o cheiro de tudo que foi feito. A rabanada, o peru, o tender, ainda está nas nossas narinas. Nós já estamos indo para maio. Olha como que é dinâmico. E aí eu pergunto, nesse tempo, nesses 4 meses aí, quanto tempo você deu para a pessoa mais importante da sua vida? Que é você. Muita gente vai dizer, quase nada. Nossa, mas eu estou muito ocupada. Isso é um hábito. É um hábito que ele precisa ser olhado. Ele precisa ser modificado. Porque senão a vida da gente vira uma repetição. Ah, Simone, mas na minha família sempre foi assim. A tradição, ela é um hábito. Que ela vem vestida, né, de tradição. Tem coisas que são bacanas. Ah, na minha família tem uma tradição da família se reunir todo o último domingo de cada mês. Isso aí é um hábito, mas é um hábito bacana, ok. E quantas vezes nós repetimos hábitos da nossa família que não são bons? Coisas que não nos levam para lugar nenhum. E muita gente repete simplesmente sem saber. Nossa, mas eu achei que fosse assim, não é assim não? Não, você sabia que você pode escolher diferente? Eu conheço pessoas que o avô quebrou, aí o pai quebrou, a pessoa foi e quebrou também. Aí você fala, nossa, parece uma maldição. Ele falou, maldição? Ou você só está repetindo um padrão? Em algum momento parou e olhou assim, peraí, como que eu posso mudar isso? Como que eu posso fazer? Peraí, não, eu vou respirar aqui, vou olhar para minha ancestralidade e vou, não, olha, eu compreendo que isso aí, todo o esforço que a minha ancestralidade fez. Só que a partir de mim, eu vou fazer algo diferente. Eu vou criar uma nova tradição, um novo hábito para minha família, de prosperidade, de alegria, de amor. Eu creio que a maioria aqui conheça o Café com Deus Pai. Ele fez recentemente um podcast com o Joel J. E ele falou que o bisavô dele amarrava a bisavó. Ela teve 19 filhos desse bisavô, e ele amarrava ela. Aí o avô dele pegava a avó e queimava ela a ferro. Ferro, que no interior é para marcar gado. E ele fazia. Aí, quando veio para o pai dele que viveu a história do avô, estava ali inserido, nossa, a pessoa olha e falou assim, nossa, mas isso é horrível. A pessoa vai e fala assim, não vou repetir. Só que repete. O pai dele era alcoólatra e batia, não só na mãe, como batia nas irmãs dele. Aí foi nele que ele falou, ele decidiu que aquilo ali estava quebrado a partir dele. Ele falou, eu vou, e ele conseguiu perdoar o pai dele. Ele conseguiu libertar o pai dele de dentro dele. O pai dele era um prisioneiro dele. E ele conseguiu, com o perdão, ele deu a libertação para o pai dele de dentro dele. E com isso, ele desenterrou aquela pessoa, a pessoa ruim, aquela pessoa que não era, que ele tinha lembranças ruins dela. E o que ele fez? Ele conseguiu virar isso
E ele falou, eu perdoei o meu pai. Você via a felicidade dele. E com isso, por que eu sei que o perdão dele foi verdadeiro? Porque ele conta uma outra história. Ele tem uma outra história para contar. O filho dele casou. Então, a partir dele, tudo que vem para frente tá diferente. Tá melhor. Ficou assim muito mais leve. Então, são essas coisas que nós precisamos olhar. Ah, é assim mesmo? É dessa maneira? Não, é desse jeito que foi? Não. Nós, quando as pessoas falam, que eu falo assim, gente, é tão bonito quando alguém falou, ai, eu sou filho amado de Deus, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Aí, quando você vai conversar com a pessoa vê e te fala que ela tem tanta raiva, tanta mágoa. Ai, eu tenho raiva do meu ex-marido, eu tenho raiva do meu filho, eu tenho mágoa de não sei quem, do não sei o codo, ou não sei o que. É um monte. Aí eu falo assim, gente, vocês estão carregando Deus dentro? Ou vocês estão carregando o diabo dentro? O termo é pesado, né? As pessoas não gostam de falar. Nossa, mas está usando o diabo. Não, gente, é um termo. O medo é o melhor ingrediente que ele tem. É o melhor. Quando a gente tem medo de algo, a gente tem pavor de algo, ele está inserido ali. Quando você guarda raiva, guarda mágoa, você não consigo. Eu já ouvi pessoas falar, não consigo perdoar fulano. Tá levando Deus? Ou tá levando o diabo dentro? E aí o que as pessoas ficam com medo? O maior medo que existe no mundo é o medo da morte. Porque as pessoas, primeiro, é um desconhecido. O que eu vou encontrar lá? O que eu vou encontrar do outro lado? Eu vou ser julgado. Muita gente não faz live, não abre live, não comenta. E olha que eu conheço pessoas que têm conteúdos maravilhosos, que poderiam falar, contar, poxa, eu fazia assim, acontecia isso na minha vida, isso aqui eu acho que pode mudar a vida de alguém. As pessoas não falam, porque elas têm medo do julgamento. O que as pessoas do outro lado vão pensar de mim, vão falar de mim. Gente, as pessoas vão pensar o que elas quiserem pensar. Nós não temos e nunca vamos ter controle disso. Aí as pessoas simplesmente não fazem, têm medo desse julgamento e acham que na hora da morte o diabo vai estar lá na porta do inferno com um tridente esperando vocês. Não é. Nós carregamos, quando nós não conseguimos o perdão, liberar essas coisas ruins. Ai, fiquei com raiva do fulano. Ai, que Deus perdoe, Deus perdoe. Libera esse sentimento o mais rápido que for possível. Porque aí você está dizendo quem você quer dentro de você. Que é Deus, que é o universo, que é o sentimento, o que tiver de maravilhoso no mundo. E não ele sendo carregado o tempo inteiro dentro aí de um monte de gente. Eu já carreguei isso. Eu tinha uma mágoa muito grande por coisas que aconteceram na minha vida e na história com a minha mãe. Muita mágoa. E aí eu apanhava da vida e falava, mas por que eu tô apanhando? Eu sou a vítima! Por que tá me batendo? Eu sou a vítima. Até que um dia eu peguei e falei assim, não, peraí. Eu não sou a vítima. Eu estou escolhendo carregar mágoa da minha mãe. Uma pessoa uma vez falou para mim, como eu falei, eu não tinha internet, não tinha esse instrumento aqui para poder ajudar. Uma pessoa falou uma vez para mim, você já parou para pensar por que ela é sua mãe? Todos nós somos seres humanos. Mas ela, numa escala hierárquica,
ela é superior a você. Aí eu, quer dizer, algo eu tinha que aprender. E aprendi. Hoje, eu amo a minha mãe, eu tenho certeza que ela fez o que ela podia ter feito na época, o que ela sabia fazer. E eu posso dizer para vocês, a minha mãe foi minha maior treinadora, porque eu consigo hoje entrar numa internet, mesmo não sendo da época da internet, eu consigo gravar vídeos. Já no começo eu gravava, errava e falava assim, nossa, mas não ficou bom. Peraí, vamos fazer de novo. O que era mesmo que era para falar? Ih, esqueci, faz de novo. 20, 25 vezes para sair um vídeo. Só que com isso, por que eu consegui passar? E por que eu entendi que o pensamento do outro nunca me importou? Porque a minha maior treinadora me ensinou isso. Não que ela quis ensinar dessa maneira. Oi, Elaine, querida, boa noite. Tati, linda. Ela não queria, vou te ensinar isso aqui, como numa cartilha, está aqui. Não. A minha mãe é uma pessoa de interior, ela fez o que ela podia fazer. E eu posso dizer, é libertador quando eu conseguir soltá-la, perdoá-la, sabe? Libertá-la de dentro de mim, a vida teve um outro olhar. Aí eu parei de apanhar. Aí eu entendi que, na verdade, eu nunca fui vítima. Eu estava sendo treinada para coisas que aconteceram depois que não me empurraram. Pelo contrário, hoje eu falo para as pessoas, se você olhar com bons olhos, até um pé na bunda te empurra para frente. Não deu certo? Não deu certo, dane-se. Nossa, mas é assim prático. Não é prático, você leva tempo. Quem termina relacionamento não consegue de uma hora para outra esquecer a pessoa, mas quando ela decide que ela é mais importante do que a pessoa saiu, a pessoa traiu, fez alguma coisa e o relacionamento acabou, não era para estar. Então não tem por que você vai alimentar uma coisa que te prejudicou. Você tem valor. Você não é um papelzinho na ventania que a pessoa pode pegar. Peraí, eu tenho valor. E aí você começa a se olhar com muito mais cuidado. Você passa a ter o hábito de se ver como uma pessoa que tem que você é preciosa, que você é precioso, que não acontece só com nós, mulheres, acontece com os homens também. E não é a respeito disso, nunca será a respeito do que alguém fez com você. Sempre será o que eu vou fazer com isso que aconteceu. Eu vou guardar? Mas se eu guardar, isso vai me causar problema. Eu vou ficar nesse treco aqui tanto tempo. Então eu prefiro liberar. E isso promove, falou para mim assim, não, mas aí eu perdoo sim, mas você não precisa conviver com a pessoa. Não? Não. Tem gente da própria família da gente que a gente mantém um distanciamento amoroso, porque se ficar perto dá choque, dá curto-circuito, e pode ter. O perdão, ele não estabelece um relacionamento, você não é obrigado a ficar, você liberta a pessoa de dentro de você, você desenterra ela de dentro de você, e com isso a sua vida anda, as suas coisas acontecem, porque ao invés de você estar repleto de mágoa, de raiva, de ressentimento, você fica cheio de gratidão pela sua vida, gratidão pelo que você está vivendo. Mas a vida ainda não está bacana. Não importa, o que tiver,
como estiver, agradeça. Você tem uma cama para dormir, você tem uma internet para você entrar, agradeça. Você tem uma mesa farta, agradeça. Ah, você está bebendo água, você pode beber água, agradeça. Tem gente que tem sonda. Na hora que você se alimenta, agradeça. Tem gente que não consegue comer pela boca, tem que ter, usar a sonda para poder ter alimentação. Se você está indo no banheiro, agradeça. Tem gente que está em tratamento que não pode. Aquele saquinho de colostomia que as pessoas que estão em tratamento no intestino usam, não pode passar nada para o intestino, pelo intestino. Elas fazem, toda a parte das fezes vem para o saquinho. Aquele saquinho tem que ser limpo, trocado. Imagina, a pessoa não tem. Então, quando você for ao banheiro, agradeça. O tempo que fica lá rodando rios, agradeça. Poxa, eu tô vindo do banheiro, gente, meu corpo é perfeito. Eu sou saudável, eu sou perfeita. Agradeça. Nós temos milhares de coisas para agradecer todos os dias. Ah, e o que isso faz, Simone? Você vai criar o hábito do agradecimento. E dentro desse hábito do agradecimento, o universo te volta. Por quê? Você está emanando gratidão. Ele de volta devolve para você gratidão. Vocês vão ver coisas maravilhosas acontecendo só por uma simples mudança de hábito. Eu paro de reclamar e passo a agradecer. É um hábito. Quando pensar em reclamação, não vou falar. Não falo. Gente, ai, não consigo. Enche a boca de água. Aí fala, mas experimenta. Pega quando tiver vontade de reclamar, enche a boca de água e segura. Não vai ter como reclamar. Sabe, limpa o pensamento. Não. Eu vou falar só coisa boa. Não tenho o que dizer de alguém, não diga nada. Por quê? Ah, mas eu não posso falar. Não. Por quê? Quando você fala, quem está ouvindo é você. Aí o que acontece? O seu subconsciente, ele está ouvindo o que você está dizendo. E é como se você estivesse falando de você. Ah, mas acontece isso? Acontece. Experimenta abençoar. Ah, mas eu não consigo abençoar fulano. Então encontra alguma coisa para você abençoar. Ah, vou abençoar aqui meu filho, vou abençoar meu marido, vou abençoar minha casa, vou abençoar o que eu tiver, meu trabalho. Abençoa, porque você está ouvindo a bênção. E ela volta para você, porque tudo na vida da gente é frequência, como você está vibrando. Para quem não acredita, que eu já tive gente que falou assim, ah, mas eu não acredito nisso de frequência. Eu falo, olha só, energia elétrica, você não precisa acreditar. Se você enfiar o dedo na tomada, você vai levar um choque, você acreditando nela ou não. A frequência é a mesma coisa. Vibre em frequência alta, que é gratidão, amor, alegria, tudo aqui em cima. Raiva, ódio, tá tudo aqui embaixo. Eu não preciso dizer para quem elas trabalham, né? Para uma coisa simples, nós somos inteligentes, criaturas inteligentes, vocês vão saber para quem trabalha aqui, quem trabalha aqui. E aí, com isso, quando você muda essa sua frequência, vocês vão ver as coisas acontecendo. Pode até continuar a gente falando assim, mas eu não acredito em frequência. Mas acredita na internet, que você entra numa lan house ou qualquer lugar e fala assim, qual é a senha da sua internet? Aí você bate uma senha e você pega uma internet que vem por ondas. É uma frequência. Então, tudo na vida da gente é assim, por ondas, frequências, vibrações. Escolham vibrar, escolham ter frequência e escolham ter ondas só de coisa boa. Quem ganha com isso? A gente, nós ganhamos com isso. A vida vai estar sanada, zerada, não vou. Quem dera, né? Não é desse jeito.
Só que você vai ter uma vantagem enorme, porque você vai conseguir criar o hábito de virar o jogo rapidamente. E esse hábito de virar qualquer... Ai, aconteceu, fala assim... E detalhe, tem uma coisa ótima nisso. As confusões que acontecem quando a gente para de reclamar, para de trocar frequência, libera o que está dentro da gente, isso para de acontecer. As coisas ruins, elas param de... As coisas começam a funcionar. Por quê? Se você está emanando, é o que você está trazendo para você. Aí melhora, a vida melhora. E a pessoa fala, gente, olha, isso aqui está muito melhor. Está muito melhor. Por quê? Você parou de fazer uma coisa, porque quando a gente reclama, o subconsciente entende que é o que você quer, então ele traz mais daquilo. Não, mas eu não quero isso, então por que você está falando? Não tem que falar, vamos falar do que é bom. E aí isso adianta. É um trabalho, é um hábito. Você tem que quebrar o hábito anterior, que o seu cérebro vai ficar falando para você, mas você não conseguiu, você não foi, você não faz. Você fala, eu vou fazer agora, e você fique quieto, eu não te chamei na conversa. Às vezes parece papo de doido, mas é verdade. Se você falar de forma audível e falar, fica quieto, eu vou conseguir, porque eu mereço que isso de maravilhoso aconteça na minha vida. O cérebro para, porque você deu uma ordem para ele. Ele é seu. Você dirige a sua cabeça e não ela dirige você. E é o que eu mais vejo, tá? As cabeças, o povo, não, fico pensando e fica assim, ó, causando um colapso nos universos, né? A gente vive dentro de um universo, mas temos o nosso universo particular. Esse universo particular a gente tem que tomar conta, que é a nossa vida. E quem ganha com isso somos nós, porque vocês vão ter mais bênçãos, mais alegrias e tudo de melhor. Só que não acontece de uma hora para outra, não acontece de qualquer maneira. Tem que ser um trabalho, um foco. Eu vou prestar atenção na pessoa mais importante da minha vida. Quem é essa pessoa? Somos nós. Nós somos a pessoa mais importante das nossas vidas. Ai, Simone, mas eu tenho filho, eu tenho marido. Se você não estiver bem, eles também não vão estar. A criança sente quando os pais não estão bem. Então, é igual aquele do avião que eles falam, quando você for pôr a máscara, primeiro põe em você e depois você auxilia os outros. É o que acontece. Primeiro, você. Não é egoísmo. É se você está bem, se o seu universo particular está bem, tudo ao seu redor funciona. As coisas melhoram, o que tem que vir vai vir, porque você abriu a porta. Você diz todos os dias, eu sou merecedor de coisas maravilhosas na minha vida. Isso é um hábito, e é um hábito que torna a vida de todos nós muito melhor. Evita doença, evita remédio, evita idas ao médico. Você vai para o médico para bater papo, não vai mais para o médico para ele tentar descobrir o que você mesmo criou dentro de você com pensamentos, com coisas. E isso acontece, as pessoas adoecem porque elas guardam sentimentos ruins. Vamos colecionar coisas boas, sentimentos bons, histórias boas das nossas vidas. Nós ganhamos com isso, nós não temos que nos punir por situações que outras pessoas fizeram na vida da gente, entendeu? Nós não merecemos isso, de maneira nenhuma, nenhuma. É olhar dessa maneira, tá? Você vê, como eu falei, eu poderia muito bem não fazer essa live, porque o Marco não tá bem. Mas eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu acho que o pescador, essa é a essência do pescador, é ser farol. E todos nós temos esse poder dentro da gente.
esse brilho, esse vidro que brilha, que pode estar ali turvado, sabe? Sem ter a limpeza, mas quanto mais a gente limpa, mais farol nós vamos ser para as outras pessoas, para as pessoas que estão ao redor da gente, tá? Isso com certeza sempre, sempre. Ó, eu quero agradecer, porque senão o Insta derruba a live, uma beleza isso, né? Mas é bom, porque ele marca o tempo aí da gente e nós sempre fazemos a live para ter mais assuntos, né? A gente consegue levar esse assunto aí estendendo um pouquinho mais. Olha, eu quero agradecer a todos que estão assistindo, que vocês tenham assim uma noite abençoada, maravilhosa. Por favor, pensem no que eu falei, pensem mesmo, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. Fez diferença na minha vida. Isso que eu falei aqui, tudo que eu falei, não foi aprendizado através de livros, apesar de eu amar livros, mas não foi. Eu vi isso na minha vida. Eu sei o que é ter uma vida nas trevas e eu sei o que é ter uma vida na luz. E é, assim, uma decisão, porque os dois existem, sempre vão existir. Porque um não vai existir no mundo sem o outro. Mas nós podemos escolher para onde nós vamos nos virar. E nesse caso, eu decidi virar para a luz. Então, assim, que isso seja uma semente que germine dentro aí do coração de vocês e que vocês possam realmente olhar para a vida de vocês com muito carinho, com muito amor, lembrando sempre: a pessoa mais importante da sua vida é você. Comece sempre por você. Sempre, sempre assim. Amanhã, o Marcos estando melhor, nós voltamos a fazer a live juntos. Caso contrário, eu vou continuar com esse assunto, porque ele é importante. Tem muita coisa aí para falar. Se alguém tiver perguntas para fazer, pode me mandar mensagem pelo Insta, tá? E como eu falei antes, entrem lá no canal do Pescador. Também tem a página do Instagram e do Pescador, também vocês podem seguir. E lá no YouTube sempre nós vamos colocar as lives, tá? Fiquem com Deus, tenham uma noite assim abençoada e nos vemos amanhã, tá? Beijo grande!